Bom, fala galera do Instituto Janara Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. Hoje a nossa aula vai ser focada para a primeira série do ensino médio, onde nós vamos falar sobre o tempo, tá? Maneiras que você tem de aproveitar ou utilizar o tempo, certo? Então na primeira questão aqui, time idioms match each idiom to its definition, ou seja, idiomas de tempo. O que seria esse idioma de tempo? Seriam expressões que eles usam para se referir ao tempo. Então você vai relacionar cada expressão, cada idioma com a definição dela. A primeira que nós temos aqui seria bad time. Bad time que a gente poderia trazer como uma hora ruim ou uma hora. A gente diz em português, você chegou em uma hora que eu estou com um problema aqui. Então aqui a opção que melhor encaixa seria a segunda, tá? An inopportune or inconvenient moment, um momento inoportuno ou um momento inconveniente, certo? Spare time, que seria tempo livre, tá? Então aqui seria essa opção aqui, time that is free from duties or responsibilities, tempo, hora que você é livre de deveres e de responsabilidades. Nossa, que ficou horrível. Então seria um momento que você livre, um momento para o seu lazer, para você se divertir, sem responsabilidades, ok? Agora a gente tem aqui time's up. Para quem usa videogame, às vezes acontece muito, você tem que fazer uma determinada questão ali e aparece a expressão time's up, que seria tempo encerrado. Então aqui a melhor opção seria a última, no more minutes are available, ou seja, nenhum minuto mais está variável, está disponível, você não tem mais tempo para fazer nada, o tempo acabou. Seria a melhor forma de a gente traduzir isso aqui. Time after time, ou seja, tempo após tempo. Então aqui a ideia seria essa opção aqui, again and again, repeatedly, repetidamente, uma ação que se repete várias e várias vezes. E a última aqui, high time, the appropriate or urgent time, é uma coisa urgente, uma coisa que não pode esperar, certo? Então aqui, cada expressão, ela está aqui com o seu correspondente aqui desse lado, certo? Então são alguns idiomas, algumas expressões que se usam, que a gente pode falar de como a pessoa pode aproveitar o tempo, quando é o tempo livre, quando é uma hora ruim, quando o tempo acabou, quando é uma coisa repetida ou quando é uma coisa urgente. Certo? Passando agora para a próxima questão. Read the ad below and answer the questions. Chronos. Find your time. See how you are spending your time without lifting a finger. Então aqui seria uma propaganda sobre um aplicativo, né? A maneira que a pessoa tem aqui, ó, que a gente tem your goals, seus objetivos, go to the gym for 30 minutes, ir à academia por 30 minutos, deixar o trabalho antes das 5h40, ir dormir antes da meia-noite e meia, sleep more than 8 hours, dormir mais do que 8 horas, spend time with 2 plus friends, passar tempo com 2 ou mais amigos, go out 2 plus social spots, sair para 2 ou mais pontos sociais. O que seriam os pontos sociais? Clube, lanchonete, é um ponto de reunião, né? Então, da primeira questão, de acordo com a propaganda, what's the main objective of Chronos? Qual é o principal objetivo do Chronos? Seria aqui a opção correta, a letra C. To help a person to be conscious about and manage his or her time. Então, ajudar a pessoa a ser consciente sobre o tempo e a maneira dele organizar melhor o tempo dele. Então, o objetivo do aplicativo é fazer a pessoa aproveitar melhor o tempo. Ele vai ter ali um controle, quanto tempo ele passa na academia, quanto tempo ele passa dormindo. Então, ali seria mais ou menos essas definições, certo? Passando para a próxima questão. Look at the dictionary entry and use the number related to each expression from the box to identify the parts of an entry. Então vamos lá. Number 1, the conjugation.
Number 2, the definitions. Number 3, the part of speech. Number 4, the part of speech variants. Number 5, the pronunciation transcriptions. Number 6, the words. The dots separate by the syllables. Number 7, the words origins. Então aqui ele está dando seria a definição do dicionário. Quando a gente procura uma palavra do dicionário, ele vai estar lá dizendo o que é. É um substantivo, é um verbo, é um artigo, qual é a origem da palavra, tá certo? Então aqui ele vai estar dando essas definições. Então vamos fazer aqui nessa agora. Então a primeira palavra que ele está dando seria procrastinate, que seria procrastinar. É uma palavra que talvez a gente não esteja muito acostumado a ele. Procrastinar seria deixar de fazer aquilo que eu posso fazer agora, eu posso fazer depois. Então, você tem um dever de casa para eu passo o dever de casa para você fazer. Você tem uma semana para fazer. Quando que você vai fazer? À meia-noite do dia, na véspera que eu tenho para entregar aquele trabalho. Então, isso seria procrastinar. É deixar para o último momento aquilo que eu tenho que fazer. Então, o número 1 aqui, a conjugação. Então, no caso, a conjugação vai entrar aqui, ó, procrastinated, procrastinating, procrastinates. Então, seria a conjugação do verbo. Então, essa conjugação vai entrar aqui, número 1. Certo? Aqui entra as várias conjugações que esse verbo permite. Tá? Agora, número 2, the definitions, a definição. Aonde que vai entrar a definição? Ela entra aqui. To pull off doing something, especially out habitual, careless or laziness. Certo? Então aqui, 2, definição, seria essa parte aqui. Agora, número 3, parte do discurso, parte da fala. Então aqui seria número 3. Então aqui, ele está falando aqui, ó, verbo intransitivo, verbo transitivo, verbo. Então ele está dando aqui as partes que ele pode ser usado necessariamente. Então aqui, ó, to postpone or delay needlessly. Postpone é adiar, né? Ou atrasar necessariamente. Bom? Próximo aqui agora, número 4. Part of the speech variations. Então aqui o número 4 vai entrar no último. Opa, saiu um 9, meu Deus, vamos lá. Vou fazer de novo. Vamos lá, número 4. Então tá aqui, seria as variações do discurso. Procrastination, procrastinator. Tá? Passando agora para o número 5. The pronunciation transcription, a transcrição da pronúncia. Como que essa palavra seria pronunciada? Procrastinate. Ok? Então tá aqui, seria a número... Peraí, esse aqui é o 6. Perdão, gente, errei aqui. Vamos fazer de novo. Então o número 5 tá aqui. Opa. Tá aqui, ó, 5. Certo? Seria a pronúncia, como que se pronuncia essa palavra, certo? Então todo dicionário ele vai ter aqui quando tiver essa parte aqui entre parênteses, seria como você deveria falar essa palavra, o som que ela deveria ter, tá? E a última, penúltima, aliás, the word, separado, a palavra separada por pontos, separando as sílabas. Então onde tem um ponto separando, é como a separação sibálica da palavra. Então, procrastinate. Bom, aqui então seria 6. E o último aqui, the word origin, a origem da palavra. Então, entra aqui, Latin, vem do latim. Forward see procrastinus of tomorrow. Então, aqui está dando a origem dessa palavra. Ok? Então a gente tem aqui, desse lado aqui, a gente tem 6, 3, 2, do outro lado 5, 1, 7, 4. Certo? Passando para a próxima questão, aquilo que a gente já tinha falado, de acordo com a definição do dicionário, na entrada do dicionário, o resultado da minha procrastinação é que I'm not doing anything, não estão fazendo nada.
eu estou geralmente atrasado com as coisas que eu tenho que fazer. Eu frequentemente termino cedo com as coisas que eu tenho que fazer. Eu frequentemente começo cedo as coisas que eu tenho que fazer. Então aqui, melhor opção seria a segunda. Tá? I'm usually late with the things I have to do. Ou seja, eu geralmente estou atrasado com as coisas que eu tenho que fazer. Certo? Passando para a próxima página, ele pede aqui: read the following text and then answer the question 4 to 7. Stop procrastinating. Então está aqui: be smart. É uma trocadilho, uma piada que ele faz ali com be smart, ser esperto, e com a palavra be, que é abelha. Bom, então vamos lá. De acordo com o texto aqui, vamos direto para as opções. It's correct to affirm, baseado em the text. É correto afirmar de acordo com o texto. Aqui ele quer saber qual seria a opção correta. Então aqui, de acordo com o texto, seria a letra C. Tá? Regularly complete your duties is more important than being perfect at them. Completando regularmente seus deveres é mais importante do que um perfeito momento até então. The word yet, a palavra yet, the same study shows that 70% of students polled confession of procrastination is more than they would like. Confess an idea of, confessa a ideia de oposição. Então, a ideia aqui desse yet, que está sendo usada aqui no começo dessa frase, é a ideia de oposição, certo? Então, a palavra so, então, so, what is a kid to do? What is a kid to do? Convence a ideia, aí você tem aqui a ideia de consequência. Tá? E a última aqui, a palavra yourself, make deal with yourself, ou seja, faça um acordo com você mesmo. É relacionado com, aqui a resposta é a letra C. A pessoa que está lendo o texto. Então, quando você fala do pronome yourself, é um pronome reflexivo, que é o que a gente vai começar a ver agora aqui na próxima página. Certo? Então, aqui, ele está pedindo para ler o diálogo entre Kyla e a mãe dela e para fazer as atividades 1 e 2. Então, aqui no caso, underline the option that best completes each sentence. In dialogue, the pronouns in bold refer the subject, object, subject and object of the verbs. Ou seja, aqui no caso a opção correta seria subject and the object of the verbs. The pronouns in bold, ou seja, os pronomes que estão aqui destacados, no diálogo are called subject, object ou reflexive pronomes, pronomes reflexivos, certo? Então, antes da gente começar aqui a mostrar os pronomes reflexivos, então ele dá uma pequena definição aqui. Usa-se reflexive pronouns quando o sujeito e o objeto da frase são as mesmas pessoas. Reflexive pronoun precedido por by significa sozinho, sem ajuda. Então está aqui: he can do the job by himself. Ele consegue fazer o trabalho sozinho. O reflexive pronoun pode ser utilizado para dar ênfase ao sujeito, ele mesmo, ela mesma. He himself is doing the job, ou seja, ele está fazendo o trabalho, ele mesmo está fazendo o trabalho. The singer herself is turning her instrument, ou seja, o cantor, ele mesmo está tocando, ele está cantando e está tocando os instrumentos ao mesmo tempo. Então a ideia do pronome reflexivo que a gente precisa fixar é o seguinte: sujeito, ele faz e ele recebe a ação. Por exemplo, eu me cortei me barbeando. Ou seja, quem fez a ação? Eu me barbeei. Quem sofreu a ação? Eu me cortei na hora de fazer a barba. Aqui ele pede para completar com os pronomes aqui. Você tem os pronomes especiais e os pronomes reflexivos. Então aqui eu coloquei nessa tabela para fixar melhor. Então a gente tem myself, que seria eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesmo.
Lembrando que esse pronome it, ele é quando é o pronome neutro. Eu não sei se eu estou falando sobre uma mulher ou sobre um homem, ou quando eu estou falando sobre um aparelho, sobre um objeto ou sobre um animal. Por exemplo, the TV turned off itself. A televisão desligou sozinha. Ela foi programada e ela desligou sozinha. Certo? Observe o seguinte. Sempre que for singular, ele vai terminar com self. Então, quando você vai no restaurante self-service, quem está te servindo? Ninguém. Você vai lá, você vai botar a quantidade de comida que você quer e você vai pagar aquele preço de acordo com a quantidade que você botou. Então, self-service, autosserviço. Não tem ninguém para te servir. Você vai lá e põe a quantidade que você quiser. Tá bom? Quando você está tirando uma selfie, né? O que é a selfie? É você tirando a foto de você mesmo. Então, não tem ninguém tirando a foto para você. Você não pede para outra pessoa tirar a foto. Você mesmo vai lá e tira a foto de você. Quando for o plural, em vez de self, a gente vai usar o pronome selves. Ok? Então, ourselves, nós mesmos ou nós mesmas. Yourselves, vocês mesmos ou vocês mesmas. E themselves, eles ou elas mesmos. Tá bom? Então, aqui eu coloquei. Para cada sujeito, a gente vai usar. Então, aqui o pronome é myself. Eu vou usar quando o sujeito... Perdão. Myself eu vou usar quando o sujeito da frase for a primeira pessoa do singular. Ou seja, quando for I. O objeto me e o pronome reflexivo myself. Bom? Na próxima aqui, you, aí vai ser your, o objeto pronal, e o pronome reflexivo que está aqui, yourself, você mesmo. Tá? Então aqui depois é só vocês completarem, usando essa tabelinha aqui, vocês vão usar a tabela e completar o pronome reflexivo. Certo? O que é importante vocês lembrarem, a ideia do pronome reflexivo. Certo? A ideia de autossuficiência. A pessoa fez aquilo por ela mesma, ela fez sozinha. Esse pronome reflexivo, ele pode estar acompanhado ou pode ser precedido por by, que significa sozinho ou sem ajuda. Certo? Não obrigatoriamente. Então aqui, ó, ele não usou o by, mas a ideia ainda continua que ele fez aquele trabalho sem ajuda de ninguém. Certo? Então, pessoal, para o próximo vídeo, eu vou parar aqui nessa explicação, os pronomes reflexivos. Tentem fazer agora as atividades das próximas páginas, da página 30, 31, 32, 33 e vamos terminar também a 34, que aí a gente fecha esse capítulo aqui do livro. Certo? Então a gente já fecha agora o capítulo 5. Essas duas últimas páginas aqui são questões do Enem. Então é importante da gente já começar a se preparar para esse tipo de questões que caem nesse tipo de prova, que é uma prova muito importante. Tá bom? Então na próxima aula a gente faz a correção dessas atividades. Lembrando, vocês podem fazer as atividades pelo aplicativo do SAIS, pelo portal do SAIS. Pode fazer, que eu estou sempre dando uma olhada lá. Ou qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Passa o e-mail para mim que eu dou uma orientação melhor a vocês. O pronome reflexivo eu não perdi muito tempo, porque ele é uma coisa bem simples. Para cada sujeito, você vai usar o pronome reflexivo correspondente. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a resolução das atividades, entre em contato. Eu vou dar um jeito aí de comunicar com vocês, de a gente de repente marcar uma videoaula se for necessário. Quem tiver com dificuldade aí, não deixem de perguntar. Se está com dificuldade de fazer as atividades, pergunta para a gente não levar essa dúvida adiante aí, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos.